Você já ouviu falar de um homem que enfrentou os serviços secretos mais temidos do planeta? Que comandou ataques em nome da causa palestina e foi caçado por mais de 2 décadas por países inteiros? Esse homem não era um soldado comum. Ele era uma lenda sombria, um terrorista, um agente das sombras, conhecido como Carlos, o Chacal. E hoje você vai conhecer a história completa desse personagem real que parece ter saído de um filme de espionagem. Antes de mergulhar nessa história eletrizante, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem gosta de histórias reais que parecem roteiros de cinema. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Carlos, o Chacal, nasceu como Ilich Ramírez Sánchez, em 12 de outubro de 1949, em Michelena, na Venezuela. O nome Ilich foi dado em homenagem a Vladimir Ilich Lenin, o líder da Revolução Russa. Seu pai era um advogado marxista radical, e desde cedo a política fazia parte do ambiente familiar. Educado em escolas de elite, Ilich era inteligente, fluente em vários idiomas e, segundo relatos, carismático. Em 1966, viajou para Moscou e estudou na Universidade da Amizade dos Povos Patrice Lumumba, um centro de formação de jovens estrangeiros com ideais comunistas. Foi ali que começou sua verdadeira transformação. Ilich se envolveu com o movimento palestino, que na época ganhava força com ações armadas contra Israel. Ele ingressou na Frente Popular para a Libertação da Palestina, liderada por George Habash. Treinado no uso de armas, explosivos e técnicas de guerrilha, Ilich logo se destacou por sua capacidade de liderança e por sua visão estratégica. Seu codinome ainda não era Chacal. Isso só viria depois, quando ele já era uma figura conhecida no submundo da espionagem e do terrorismo. A atuação de Carlos se intensificou no início dos anos 1970. Ele participou de atentados a embaixadas israelenses, assassinatos de agentes do Mossad e se envolveu com células revolucionárias na Europa. Era metódico, discreto e mortal. Seus alvos eram escolhidos a dedo, e sempre havia um motivo político por trás. Mas foi em 1975 que ele se tornaria mundialmente famoso. O mundo conheceria, enfim, o nome Carlos e o associaria para sempre ao terror. Em 21 de dezembro de 1975, Carlos liderou um ataque audacioso à sede da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, em Viena, Áustria. Com um grupo de militantes, ele invadiu o local, matou 2 seguranças e tomou mais de 60 reféns, entre eles, ministros do petróleo de países como Irã, Arábia Saudita e Venezuela. O objetivo? Exigir que a causa palestina fosse levada ao mundo e eliminar ministros de países considerados traidores da causa árabe. A operação foi transmitida em tempo real pela imprensa global. Depois de longas negociações e uma série de manobras políticas, Carlos conseguiu um avião e fugiu com os reféns para Argel, na Argélia. Inacreditavelmente, foi recebido como herói em certos círculos políticos. O mundo estava em choque. Carlos havia se tornado o terrorista mais procurado do planeta. Foi nessa época que um jornal britânico encontrou com Carlos um exemplar do livro O Dia do Chacal, de Frederick Forsyth, uma obra de ficção sobre um assassino profissional. A imprensa não perdoou. Passou a chamá-lo de Carlos, o Chacal. O apelido pegou, embora ele o desprezasse profundamente. Para Carlos, ele não era um assassino qualquer. Era um combatente revolucionário. Durante os anos seguintes, Carlos viveu como um fantasma. Usava identidades falsas, se escondia entre países aliados como Líbia, Síria e Sudão. Mesmo procurado pela Interpol, CIA, Mossad e serviços secretos europeus, parecia intocável. Nesse período, acredita-se que ele tenha coordenado diversos ataques, inclusive o bombardeio de um trem em Marsella e atentados em Paris.
Sua rede de contatos incluía líderes radicais, ditadores e até autoridades que o protegiam em troca de favores estratégicos. Mas a sorte de Carlos estava prestes a acabar. Em 1994, a inteligência francesa descobriu que ele estava em Khartoum, capital do Sudão. Em uma operação secreta, agentes franceses o capturaram enquanto estava internado em um hospital. Foi levado à França em segredo, sem extradição oficial. O escândalo foi abafado. Finalmente, após 20 anos de fuga, Carlos estava preso. Em 1997, foi julgado por diversos assassinatos e sentenciado à prisão perpétua. Anos depois, em novos julgamentos, recebeu mais 2 penas de prisão perpétua por atentados em Paris nos anos 1980. Na prisão, Carlos nunca deixou de dar declarações polêmicas. Em entrevistas, dizia que era um combatente anti-imperialista e que o mundo ocidental o pintava como vilão por conveniência. Casou-se com uma advogada durante o cárcere e chegou a escrever livros. Nunca demonstrou arrependimento. Carlos virou tema de filmes, séries, documentários e livros. Sua história é vista como um retrato sombrio da Guerra Fria, onde ideologias extremas justificavam atos brutais. Para alguns, é símbolo da luta contra o imperialismo. Para a maioria, um terrorista frio e calculista. O que ninguém discute é que Carlos marcou a história. Foi, por décadas, o rosto do terrorismo internacional. Um homem que saiu do interior da Venezuela para se tornar o inimigo número 1 da Europa. Carlos, o Chacal, pode estar atrás das grades, mas sua lenda ainda vive. Sua história é um lembrete sombrio de como ideologias, quando levadas ao extremo, podem transformar homens em símbolos do medo. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos como esse, já deixa o like, se inscreve no canal Entre Fatos e Lendas e compartilha esse vídeo com os amigos. Até o próximo episódio.